Bom dia, crianças. Aqui é a nossa atividade de matemática no livro, números 2, 3 e da página 40. Então vamos lá. É continuação da nossa aula de ontem sobre os prismas e as pirâmides. Bom, lembrando que os prismas, ele tem as bases dele, né, que são as partes de baixo, elas se apoiam. Por isso que são prismas. E as laterais também se apoiam. Por exemplo, essa caixinha aqui, ó, que parece aquelas caixinhas do final do ano, né, que as pessoas entregam panetone. Essa base dele em cima é um pentágono, porque tem 5 lados. Embaixo também é um pentágono também, certo? Tanto faz você apoiar com a base de baixo ou com a base de cima, ele vai ficar firme na superfície. Ele não vai cair, não vai tombar. E observe que os lados dele são quadradinhos, ou seja, são retângulos, tá vendo? Retângulos porque esse lado aqui é menor do que esse. Mas eu posso falar que é um quadrilátero e retângulo, né? Não é um quadrado, porque para ser quadrado teria que ter os 4 lados iguais. Mas é um retângulo. Então, esse aqui é um prisma. Essa caixinha aqui também é um prisma. Tá vendo que a base dela de cima é a mesma da de baixo? E elas são planas, elas se apoiam. Você colocar em cima de uma mesa, não vai cair. Por isso que é prisma. E tem o quê? Os lados, né, geralmente são o quê? Retângulos. Certo? Esse prisma aqui, ele é um prisma. Vamos contar quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um prisma de base hexagonal, porque ele tem 6 lados, ele é o formato de um hexágono. E as laterais dele são também retângulos. Agora, esse daqui é um prisma de base triangular, mas as faces laterais também são retângulos. E embaixo é um triângulo, né? Tanto em cima quanto embaixo. As bases são triângulos. Agora as pirâmides. Tá vendo que essa pirâmide aqui, ó, ela tem uma base triangular. Mas, na verdade, a outra base dela é uma ponta. Essa ponta aqui, ela não se apoia, não é plana. Por isso que é uma pirâmide. Ela tem apenas uma base que se apoia. Essa aqui também é uma pirâmide. Essa daqui, ó, é uma pirâmide de base 1, 2, 3, 4, 5, de base pentagonal. Uma pirâmide de base quadrada, tá vendo o que é um quadrado? 4 lados. Então, essa é a diferença de prismas com pirâmides, né? Os prismas, eles têm 2 bases planas que se apoiam, e a pirâmide tem apenas uma base plana que se apoia. O outro lado é um vértice, né? Uma ponta, e não é plano. Então, quais dessas figuras são prismas? É a letra B, a letra C e a letra F. Quais são pirâmides? Todas essas aqui, né? Que não tem 2 bases que se apoiam. A, D e E. Qual é um prisma de base triangular, né? Que tem a sua base no triângulo? Esse daqui, a letra F. Qual é uma pirâmide de base pentagonal, ou seja, que a sua base é uma figura de 5 lados? A letra E. Nós contamos aqui, né? Deu um pentágono. Uma figura de 5 lados. Observe a pirâmide ao lado, que tem todas as faces triangulares, ó. Faces é as laterais dela, chama faces. E embaixo eu tenho uma base. Né? Essa base aqui também pode se considerar uma face? Pode. Todos os lados, né, do meu prisma ou da minha pirâmide são considerados faces. Então, uma pirâmide de base triangular. Essa pirâmide também recebe um nome especial. Aí, o que vocês vão fazer? Vamos descobrir qual é. Elimine a primeira, a terceira, a sexta, a décima e a 13ª letras dessa sequência. Então, aqui é um monte de letrinha e você vai riscar, ó, todas essas aqui. E vai formar um outro nome. Quando você risca, forma um tetraedro. Mas o que é um tetraedro? É justamente uma pirâmide de base triangular. E essa pirâmide aqui, ela tem 4 faces. Ela tem 3 faces laterais, 3 triângulos, e a parte de baixo também é considerada uma face. Vocês podem até montar ela lá na página 233. Tem um encaixe de uma pirâmide de base triangular. Aí vocês vão ver que as laterais dela, né, são 3 triângulos e a base também será um triângulo. E aqui tem uma curiosidade. No Egito, os reis chamados faraós eram sepultados em imensas pirâmides.
O corpo deles era mumificado, isto é, recebia tratamento especial para conservá-lo, e depois era enrolado em enormes faixas. Então, por isso que existiam as pirâmides, né? Os grandes reis, né? Filhos de reis, tudo eram enterrados nas pirâmides, né? O conceito de pirâmide, né, vem daqui. Essas imensas construções, né, de pedras gigantes. Ok? Agora eu vou passar o videozinho da nossa atividade de arte.